Bem, então, muito boa tarde. Hoje, retomando os nossos encontros aqui do grupo de pesquisa, Direito Penal e Neurociências, temos uma convidada muito especial, a professora Maria Cecília Gutierrez, que tem contribuído de forma muito significativa e até recorrente aqui conosco, né? Tanto aqui no grupo, né, como também na disciplina. Eventualmente ela traz uma aula para nós aqui na disciplina do PPGD. É um prazer recebê-la mais uma vez, novamente, né? E desde logo, então, né, passo a palavra para quem for assistir depois, que não é do grupo, quem não for do grupo, né, a professora Maria Cecília. Ela é doutora em psicologia, também pós-doutora em psicologia, e doutora, recentemente doutora também em Direito aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul. Senhora Maria, muito obrigado, e lhe passo a palavra aí para... Lhe agradeço mais uma vez. Muito obrigada, professor Ângelo, a honra é toda minha. Então, agora, primeiro, né, oficialmente, muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer imensamente o professor Ângelo, a quem eu tenho muita admiração, muita gratidão, e dizer que é uma honra muito grande fazer parte aqui desse grupo de pesquisa da URGS. Como disse o professor Ângelo, onde que eu recentemente concluí o meu doutorado, então, de modo que é uma honra muito grande. Eu queria compartilhar a tela, professor Ângelo. Será que eu consigo? Que aí fica mais dinâmico. Eu, nas aulas, eu não tenho feito mais isso, mas eu acho que online fica um pouquinho mais, né? Uhum. Vamos ver, professor. Eu estou acostumada mais com o Zoom, mas... Em princípio, eu acho que já consegue. Vamos ver. Estão enxergando? Não. Espera aí, só um pouquinho. Não. Tá, vamos ver agora que eu mudei aqui. Ai, ai, ai. Aqui, para mim, aparece assim, ó, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Tá, eu coloquei aqui em tornar um apresentador, não sei se deu certo. Mas que estranho isso. Ah, teoricamente está liberado. Agora sim, Apareceu? deu certo. Tá. Só um pouquinho, que aí vocês sumiram para mim. Eu consigo visualizar tudo, tanto o pessoal que está participando, como o slide também. Para mim está tudo ok aqui. Bom, então Professora, talvez seja o caso de sim. minimizar a tela do Microsoft Teams. É capaz de aparecer daí ali, a gente aparece pequenininho daí, mas já é Isso, alguma ajuda. já estou Eu acho... enxergando. Ah, já está enxergando, tá. Tá, vocês estão assistindo, estão conseguindo ver completa a tela do compartilhamento? Não, a tela tá fracionada, assim. Aí, agora sim. Tá. Mas é que a gente some daí, né? Mas não tem problema, então. Vamos lá, então. Oficialmente, então, eu gostaria, quando se fala em heurísticas e vieses cognitivos, eu considero que a primeira providência que a gente deve tomar é deixar claro no sentido em que sentido nós estamos falando em vieses. Por quê? Porque viés é um conceito multifacetado. Então, o significado de viés vai depender da forma e do contexto em que o termo é utilizado. Nós aqui, hoje, nós vamos focar no sentido do processo automático de tomada de decisões, no automatismo mental, que vai resultar em decisões abaixo do ideal.
Na sequência, nós vamos ver que, numa linguagem muito, muito simplificada, o nosso cérebro ele busca economizar energia diante das inúmeras decisões que nós precisamos tomar diariamente. E muitas dessas decisões, elas são tomadas de maneira rápida, intuitiva, e elas poderão estar enviesadas. Então, pessoal, é exatamente por isso que aqui nós vamos buscar conceito, nós vamos buscar apoio nos conceitos de heurísticas e de vieses cognitivos desenvolvidos inicialmente no campo da psicologia e que tiveram um grande impulso nas décadas de 70 e 80 com os trabalhos pioneiros dos psicólogos Kahneman e Tversky. Em 1974, eles publicaram na revista Science um artigo que passou a ser considerado um verdadeiro marco no estudo das heurísticas e dos vieses cognitivos. E nesse artigo, resumidamente, é claro, eles estudaram a forma como se toma decisões em condições de risco e de incerteza, sistematizando os resultados das suas próprias pesquisas e empíricas e de outros pesquisadores, principalmente da psicologia, que tinham trabalhos experimentais semelhantes. E eles partem do conceito de heurísticas ou procedimentos heurísticos como procedimentos cognitivos que todos nós utilizamos ao processar informações e tomar decisões. No nosso dia a dia, nós precisamos tomar inúmeras decisões, desde as mais simples, como escolher a roupa que nós vamos usar, até as mais complexas. Seria, como é que eu vou dizer para vocês, humanamente impossível que cada uma dessas decisões fosse precedida de um estudo detalhado, de um estudo analítico. Então, heurísticas ou procedimento heurístico é um procedimento simples que nos ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. E essas perguntas, elas podem ser sobre fatos presentes ou futuros que são desconhecidos, mas que são relevantes para a tomada de uma decisão. Como, por exemplo, estimar a probabilidade de determinado evento que ocorra ou estimar determinada quantia. E, então, há decisões que são tomadas simplesmente de forma intuitiva, baseada em atalhos mentais, justamente para facilitar essa tomada de decisão, quando há excesso de informações disponíveis, ou, a contrário senso, quando nós precisamos preencher lacunas informacionais, quando é preciso agir rápido. E, então, as heurísticas ou procedimentos heurísticos são muito úteis no nosso dia a dia. Nesse artigo de 1974, que eu estou falando para vocês, o Kahneman e o Tversky, eles mencionaram 3 heurísticas: a da representatividade, a da disponibilidade e a do ajustamento ou ancoragem. Bom, aqui hoje nós não vamos ter tempo de ver detidamente cada uma delas, mas eu posso, resumidamente, dizer para vocês que a heurística da representatividade, ela se refere à análise sobre a probabilidade de algo ou alguém pertencer a determinada classe ou categoria quando as características apresentadas são representativas. O exemplo que os autores dão e que ficou muito conhecido é o estereótipo do bibliotecário. Eles realizaram, acho que muitos devem se lembrar, um experimento que eles forneceram aos participantes informações sobre um sujeito hipotético, o Steve. Características como uma pessoa tímida, retraída, muito organizada e com pouco interesse no mundo externo. E, em seguida, eles perguntaram qual é a provável profissão do Steve
dentro de uma lista com profissões como fazendeiro, como bibliotecário. Gente... Oi, professora, estamos na escuta aqui. Sumiu de vez agora. Está aparecendo mais reduzido agora, o tamanho. Pois é, para mim sumiu aqui. Vamos tentar. Aumentei, e aí? Não? Tá, ok. Bom, não tem problema. Vamos continuando. E mesmo diante das taxas bases que apareceu para nós, que eu estava contando da heurística da representatividade do exemplo do Steve, que, na verdade, deram características como um bibliotecário, a possibilidade dele ser um bibliotecário, se a gente fosse ver as taxas bases, era muito pequena, a probabilidade, por exemplo, de fazendeiros era maior. Mas, dadas as características hipotéticas, estereotipadas, supostamente representativas de um bibliotecário, as pessoas tinham a tendência, com base nessas características, a avaliar que se tratava de um bibliotecário e a ignorar as taxas bases de acordo com a heurística da representatividade. Bom, a heurística da disponibilidade é o processo de julgar a frequência com que um evento vem à nossa mente, segundo a facilidade com que ele nos aparece. Por exemplo, a heurística pode nos levar a um aumento da percepção da probabilidade de ocorrência de acidentes de trânsito logo após nós termos presenciado um acidente. E a heurística da disponibilidade, no âmbito coletivo, ela está na origem do que a gente chama de cascatas de disponibilidade, um fenômeno que talvez vocês já tenham ouvido falar. Ou seja, se cria um ambiente em que determinadas opiniões passam a ser corretas, por assim dizer. Então, causando a pressão social para que a todos passem a pensar da mesma forma, reforçando o fato ou a opinião que é beneficiado pela disponibilidade e dificultando opiniões divergentes. É um tema muito interessante para nós aqui, principalmente do direito, quando se discute a responsabilização em casos de negligência, e esses casos que acabam tendo uma grande repercussão social na mídia, uma repercussão social midiática. Então, as cascatas de disponibilidade, na verdade, são a ação de vieses coletivo em escala coletiva. A heurística do ajustamento ou da ancoragem, ela vai nos dizer que, ao realizar estimativas ou decidir sobre determinada quantia, as pessoas tendem a ajustar a sua resposta com base no valor inicial disponível, que servirá como âncora. E fixar uma âncora, e essa é a ideia da metáfora. E aqui, para nós, no direito, a importância quando se fala em fixação de danos morais, por exemplo, ou até mesmo em dosimetria da pena. E, após esses trabalhos iniciais do Kahneman e do Tversky, inúmeras heurísticas passaram a ser identificadas na literatura. Por exemplo, a heurística do afeto, que vai nos dizer que as pessoas tendem a agir de maneira emocional e, assim, ser favoráveis a determinadas tecnologias, oferecendo grandes benefícios e poucos riscos, quando elas gostam dessas tecnologias, e a tendência de pensar somente desvantagens quando elas não gostam. E nós temos inúmeras heurísticas. Por quê? E a tendência é cada vez surja mais heurísticas. Porque na nossa sociedade, no nosso atual modo de vida, a simplificação do pensamento
é fundamental diante da quantidade de informações disponíveis e a correspondente dificuldade ou até mesmo impossibilidade de processá-las analiticamente. E, se em geral as heurísticas e os viés são bastante úteis no nosso dia a dia, elas podem nos levar a graves erros, aos erros sistemáticos. Podem resultar em decisões subótimas, chamadas de vieses cognitivos. Alguns utilizam a expressão desvio cognitivos. No inglês, bias, tendência, inclinação, sesgos em espanhol. E que eles representam, na verdade, erros no processo de tomada de decisão automática que resultam em decisões abaixo do ideal. Não se trata de uma patologia ou de uma falha ética ou de algo que seja deliberadamente realizado com o intuito de provocar injustiça. Os vieses cognitivos, eles afetam as pessoas de maneira geral. E eles são consequências de como nós processamos informações e tomamos decisões. Por isso, eu chamo a atenção aqui que é um equívoco pensar que profissionais como peritos ou juízes estarão imunes aos efeitos desse fenômeno cognitivo. Todos nós estamos sujeitos. E aí, a psicologia nos ensina que as necessidades da realidade humana impõem limites cognitivos que restringem informações no processo de tomada de decisão. E esses estudos das heurísticas, dos vieses cognitivos, nos permitem compreender que nem sempre nós agimos de maneira racional ao tomarmos decisões. E esses aportes da psicologia, eles contribuíram muito para o desenvolvimento da chamada Behavior Economics, a economia comportamental. A economia se valeu dessas pesquisas da psicologia para assumir que os pressupostos de racionalidade da teoria econômica nem sempre seguem a maneira como as decisões são tomadas no mundo real. E aí não foi por acaso que o Kahneman recebeu em 2002 o prêmio Nobel de Economia. O Tversky já era falecido. Exatamente em razão das suas contribuições para o estudo da decisão sob incerteza. No direito, eu posso dizer que esses aportes científicos começaram a ser vistos mais claramente a partir da década de 90 nos Estados Unidos. Claro que há estudos anteriores, mas mais no campo da análise econômica do direito, com o caso Sunstein, entre outros. Inclusive, o Sunstein foi o coautor com Kahneman no chamado noise, traduzido agora muito recentemente como ruído. E é por isso que eu já passo aqui, para quem tiver interesse em começar os estudos sobre heurística, sobre viés cognitivos, a leitura básica que a gente sempre recomenda é o Rápido e Devagar, né, que é o Think Fast and Think Slow, que tem tradução para o português, e agora, recentemente, o Noise, que foi traduzido como ruído. Então, ambos têm tradução para o português. Mas os estudos das heurísticas e dos viés cognitivos, ele pode ser muito útil no direito, por exemplo, no âmbito da responsabilidade civil, ou no processo penal, na determinação de negligência, ou então, como foi o caso da minha tese, o estudo dos vieses do perito, que minha tese tratou sobre prova pericial psicológica, e aí eu senti a necessidade de trazer um pouco desse estudo dos vieses do perito. E eu posso dizer aqui para vocês que são estudos que tendem a se consolidar e a se aperfeiçoar com os avanços das neurociências. Então, por isso a importância daqui no grupo de pesquisa a gente está discutindo também. Por quê? Por exemplo, as neurociências,
elas nos ensinam que a estrutura e a atividade do cérebro influenciam as escolhas humanas, e os danos fisiológicos podem alterar as percepções das decisões e da racionalidade. Eu lembro aqui, eu já cheguei a escrever até sobre eles num outro momento, no artigo, o Kirtland, o Brouwer e o Todt, eles propõem uma explicação sobre heurísticas e viés cognitivos baseada na estrutura de rede neural para viés cognitivos, que explicaria por que o nosso cérebro tende sistematicamente a padrões de tomada de decisão heurística. E essas explicações deles estariam baseadas nos 4 princípios, aqueles da rede neural: associação, compatibilidade, retenção e foco. Então, seria também importante. Mas, quando eu falo em neurociências, eu não posso, gente, deixar de fazer uma ressalva aqui, no sentido de que, doutrinadamente, se aponta como ponto básico para a compreensão do significado da forma de atuação das heurísticas e dos vieses cognitivos, a ideia de que nosso cérebro busca economizar energia, estabelecendo estratégias que facilitam essa economia, como eu disse no início da apresentação para vocês. E aí se costuma dizer, simplificadamente, que o nosso cérebro se vale de 2 formas de pensar: uma rápida e outra devagar, uma mais econômica e uma menos econômica, como ficou bastante conhecido com o Kahneman. Os psicólogos, o Stanovich e o West, que foram pioneiros na utilização dessa denominação Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 operando automático e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço, e o sistema analítico focando mais a atenção nas atividades mentais mais laboriosas. Mas aí o que eu queria falar para vocês, pessoal? Que se deve ter muito cuidado em reproduzir essa ideia, muita cautela, porque o próprio Kahneman ele disse expressamente que se nós estamos diante de uma metáfora. Então, é importante a gente evitar, como é que se diz, aquele maniqueísmos, né? Distinções categóricas que possam conduzir à crença equivocada de que existe um pensamento bom e um pensamento ruim, ou que o S1, né, é sempre falho, o S2 é perfeito, consequentemente o S1 seria responsável somente por vieses cognitivos. Não é bem assim. Nós temos que sempre ter em mente aquela metáfora do Antônio Damasio, o pensamento experimental e o pensamento analítico, eles estão continuamente ativos, interagindo, como é que o Damasio diz, numa dança do afeto e da razão. Então, eu acho que seria isso um ponto bastante importante da gente aqui, tecnicamente, né, a não sair reproduzindo ideias que levam a maniqueísmos, a sistema 1 bom, sistema 1 falho, sistema 1 bom. Eu acho que muito cuidado para a gente, quando for reproduzir. Bom, mas fixadas essas premissas, eu posso dizer para vocês que esses estudos da psicologia têm muito a contribuir, muito mesmo, para o aprimoramento da tomada de decisão judicial, incluindo também o campo do direito penal, que aqui mais nos interessa nesse momento. E são evidências empíricas que contrastam muito fortemente com a ilusão, com o desejo de que as decisões judiciais sejam resultado exclusivo de um raciocínio lógico dedutivo. No direito, né, as ciências cognitivas, elas podem nos ajudar a entender que nós temos a tendência a sobrevalorar determinadas hipóteses e a forçar coerências diante de casos novos, diante de padrões conhecidos e assim por diante. Então, por isso a importância de nós estudarmos os vieses cognitivos.
Na literatura, nós temos inúmeros vieses catalogados. Tem alguns livros que eu cheguei a consultar quando eu estava estudando o tema que catalogaram mais de 100 vieses. Então, é claro que, embora o número seja alto, mas questão assim mais detalhada nos revela muitas semelhanças entre eles. Está tudo muito imbricado. O viés retrospectivo mesmo, que eu vou falar agora para vocês na sequência, ele tem muitos pontos em comum com o viés de resultado. Então, apesar de serem muitos os vieses catalogados, nós vamos ver grandes semelhanças entre eles. Hoje, aqui, evidentemente, na nossa delimitação de tempo, de espaço, nós não vamos ter tempo de ver muitos vieses. Então, eu gostaria de conversar especificamente sobre dois: o viés confirmatório e o viés retrospectivo. Por quê? Porque eu considero, assim, através de muitas já leituras sobre o tema, que eles têm um grande potencial, uma grande influência para nós aqui no direito no momento da tomada de decisão judicial. Eu acho que eles são bem exemplificativos. Então, se eu pudesse começar assim a despertar o interesse de quem queira pesquisar, eu acho que são bons vieses para a gente dar início, né? Vamos lá. O viés confirmatório, ou viés da confirmação, confirmation bias, ele vai nos dizer que as pessoas, elas têm a tendência a buscar e aceitar fatos ou teorias que estejam em conformidade com as suas crenças prévias. De maneira que há uma tendência de que os fatos confirmatórios sejam aceitos e assimilados de forma rápida, enquanto os fatos opostos, as crenças iniciais, sejam recebidos de maneira altamente crítica. Nós temos estudos no campo da psicologia que eles vão nos dizer que, uma vez que a pessoa adote determinada posição sobre um assunto, ela tem a tendência a defender e a justificar essa posição. E olhem vocês a relevância disso quando se fala em tomada de decisão judicial. Não raras vezes, os juízes devem tomar decisões gravosas, decretar prisões, apreensões, interceptações telefônicas, em estágios muito iniciais do processo, com pouca produção probatória, às vezes quase nenhum contraditório. Então, a depender da gravidade da decisão tomada, o custo psicológico de depois, de posteriormente, tomar uma decisão em sentido oposto implicaria, inclusive, o reconhecimento de um erro, que pode ser extremamente alto, favorecendo a ação desse viés cognitivo. As pessoas tendem, então, a confirmar as suas crenças iniciais. Esse viés confirmatório, ele vai fazer com que as pessoas busquem fatos que confirmem a impressão inicial e desconsiderem os fatos em sentido contrário. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que o viés da confirmação, ele não se confunde com ele que se caracteriza, eu quero dizer o seguinte, porque ele acaba por ludibriar a própria pessoa que analisa uma situação. Para ela, o viés passa desapercebido. Não é o caso, por exemplo, de um advogado que precisa defender uma conclusão, então ele escolhe apenas os fatos e as razões que suportem essa conclusão dele. Aí não tem viés cognitivo, aí apenas é uma estratégia defensiva, que pode ou não estar violando preceitos éticos, né? Mas viés cognitivo propriamente não se trata. E então, por isso eu também preciso chamar a atenção de vocês que mesmo talvez em áreas que a gente poderia dizer que é menor a incidência dos vieses cognitivos, como no caso das provas periciais,
esse viés confirmatório ele pode ser observado. Como eu disse, na minha tese de doutorado em Direito, eu defendi que, no caso das perícias, a doutrina entende que nos sistemas romano-germânicos a pouca atenção dada ao tema está relacionada ao sistema de nomeação dos peritos. E o uso, então, de peritos oficialmente nomeados acaba sendo a garantia da imparcialidade, que é vista exclusivamente como sinônimo de imparcialidade de origem, a relação com uma das partes. E por isso que eu depreendi que nós não temos muito o hábito, o costume, a tradição de tratar dos vieses cognitivos do perito, como é, por exemplo, o caso do sistema norte-americano, em que o perito é da escolha das partes. E nos processos judiciais também existem muitas razões para a gente esperar que os peritos se afastem dos vieses sistematicamente cometidos pelos leigos. Por quê? Porque não há dúvida que de determinados conhecimentos, como eles detêm, eles têm maior facilidade para reconhecer padrões e com maior precisão, maior rapidez. Mas isso não significa que os peritos estejam imunes aos vieses. Porque, como diz até o próprio Kahneman, no Noise, né, que o especialista faz ainda é um julgamento, não é uma computação. Trazendo aqui para vocês um relatório publicado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em 2009, com o título Strength Forensic Science in the United States, relatou diversos problemas das chamadas ciências forenses e expôs algumas precariedades da produção das provas científicas. Por exemplo, as perícias com base em impressões digitais, elas têm sido objeto de muitas pesquisas empíricas demonstrativas de erros e da incidência de vieses cognitivos, principalmente o viés da confirmação. Um caso que se tornou uma referência, que se tornou mundialmente conhecido, foi do Brandon Mayfield. Muito rapidamente, aqui nós não vamos ter tempo, né? Ele era um advogado de Oregon, e aconteceu em 2004 um ataque terrorista no centro de Madrid, que matou inúmeras pessoas, perto da estação de trem. E foi encontrado uma impressão digital num saco de plástico contendo detonadores próximo ao local do atentado. E o FBI comparou com as impressões digitais que se encontravam no seu banco de pesquisas, no seu banco de dados, e concluiu que, definitivamente, aquelas impressões eram do Brandon Mayfield, o advogado esse de Oregon. Só que o Brandon Mayfield, ele não tinha viajado para a Espanha, não tinha saído dos últimos 10 anos dos Estados Unidos, e ele nem tinha passaporte válido. Ele era se convertido à religião islâmica, porque ele queria se casar com uma muçulmana, e também ele tinha um caso em que ele era advogado, ele tinha um caso em que um cliente seu tinha sido condenado por terrorismo. Então, são informações contextuais que se diz e se afirma que pode ter sido uma das causas que levou esse viés confirmatório no momento de analisar as impressões digitais. Então, é um exemplo muito conhecido. A polícia espanhola ela não concordou com as opiniões do FBI, pouco tempo depois ela indicou outra pessoa, e aí foi realmente comprovada a verdadeira fonte das impressões digitais. E aí eu também trouxe, que essa daqui entrou mais na minha tese, que nas provas periciais pode haver uma certa resistência em se admitir que o perito psicólogo também possa incidir em vieses, porque, afinal, como eu estou dizendo aqui para vocês já há algum tempo, se trata de uma construção de algo que veio dos psicólogos, né? Então, que os psicólogos têm um pleno domínio técnico operativo.
Ocorre, gente, que os psicólogos, eles também se valem do processamento heurístico de informações. Logo, eles não estão imunes aos vieses cognitivos. Ali na figura é um teste de Rorschach. As psicólogas que nos assistem sabem bem, né? Que eles têm ocupado uma posição muito privilegiada nas avaliações de personalidade nos tribunais. E o Myers mesmo, que é um autor muito conhecido da psicologia, ele vai nos dizer, vai nos relatar que nos testes de Rorschach há pesquisas empíricas que demonstram que a heurística da representatividade, aquela que eu falei lá no início, pode levar ao viés confirmatório. Se determinadas características, determinadas respostas são mais comuns em um determinado grupo de pessoas, o psicólogo pode partir dessa hipótese inicial e ter a tendência a acreditar que presenciou durante o teste essa associação. Então, aqui seria um exemplo também do viés confirmatório, né? Ele parte de uma hipótese inicial e acaba tendo uma tendência a confirmá-la, que também pode incidir nas perícias psicológicas e até pesquisas empíricas nesse sentido. Gente, viés retrospectivo, o hindsight bias. O viés retrospectivo, ele se refere à tendência de acreditar, depois de ter tomado conhecimento do desfecho, do resultado, que se estava diante de algo que poderia ter sido previsto. Eu gosto muito dessa figura do retrovisor, porque fica mais fácil o entendimento. É mais fácil, após o evento, classificar como relevante, a partir de sinais irrelevantes. Depois de um evento, qualquer sinal é sempre cristalino. Em retrospectiva, nós parecemos perceber a lógica com que os eventos se desdobraram, vendo até mesmo uma linearidade. Também eu gosto muito de falar que certamente o viés retrospectivo ele existe e é identificado na nossa sociedade já há muito tempo. Num artigo que eu li sobre viés retrospectivo, os pesquisadores do Max Planck, eles utilizaram o Tolstói como um exemplo muito interessante de metáfora. Por exemplo, em Guerra e Paz, o Tolstói escreveu que a lei da retrospectiva faz com que todo o passado pareça uma preparação para os eventos que ocorreram posteriormente. Ele especulou, né, que talvez essa lei da retrospectiva explicaria por que os historiadores russos, escrevendo após a derrota de Napoleão, acreditavam que os generais russos atraíram deliberadamente Napoleão para Moscou e, consequentemente, para a derrota. Embora as evidências apontem que não houve um planejamento deliberado propriamente, foi sorte. Mas, visto em retrospectiva, tudo parecia ter sentido e uma maior linearidade. Né? Então, o que eu quero dizer é que o viés é conhecido de uma forma ou de outra há muitos séculos, mas a conceituação e a constatação empírica, ela é relativamente recente. E ela veio, como a gente costuma dizer, que se costuma atribuir o início dessas investigações, posteriormente se tornaram científicas, ao Baruch Fischoff, no ano de 1975, no qual o Baruch ele prova empiricamente que o conhecimento do desfecho ou do resultado aumenta a probabilidade dos eventos relatados. O viés retrospectivo, ele faz com que fatos previsíveis, onde na realidade havia pouca previsão ou nenhuma previsibilidade, se torne para aqueles que a façam altamente previsíveis. Então, é a tendência, o viés retrospectivo, é a tendência de se ver fatos previsíveis onde, na realidade, havia pouca previsibilidade, a tendência de sobreestimar.
ou seja, a partir do conhecimento do resultado, se acredita que as consequências eram mais prováveis ou mais previsíveis do que realmente eram. E ela se refere, então, esse viés retrospectivo, ao fato de que as coisas que efetivamente ocorreram, vistas em retrospecto, parecem ter uma probabilidade maior do que a vista numa perspectiva anterior. Ali eu trouxe a figura dos cavalos exatamente por isso. As pessoas não percebem que estão apostando num cavalo que já venceu o páreo, a corrida já aconteceu. Eles são chamados, por isso, quando se fala no viés retrospectivo, dos profetas do acontecido, aqueles que dizem, é claro que isso ia acontecer, eu já sabia que ia dar nisso, mas elas superestimam a previsibilidade de determinados fatos por já ter esse conhecimento de como se deu o desfecho ou como se deu o resultado. E nós, no direito, todos nós sabemos que quanto mais previsível é o evento danoso, maior e mais intensa é a exigência do dever de cautela. Então, é um viés muito interessante quando a gente se analisa as condutas nos tribunais, erros médicos é um exemplo muito importante, aqueles outros casos que se diz de fraude contra investidores no âmbito dos fundos de investimento ou de previdência privada, em que os administradores dos fundos enganam investidores com o objetivo de obter vantagens financeiras. No Brasil, nós temos, inclusive, o crime de gestão temerária. Então, são todos casos que são bastante propícios para a gente analisar a incidência do viés retrospectivo na atribuição de responsabilidades. Assim como o viés confirmatório, eu considero que o viés retrospectivo ele tem uma grande aplicabilidade para nós aqui, uma grande importância para a gente discutir responsabilidades, principalmente quando a gente está falando em responsabilidade por negligência. Então, também muito nos interessa, não só na responsabilidade civil, mas no âmbito do direito penal. Bom, e o chamado debiasing, né, o desenviesamento, para acabar com aqui, fazer uma conclusãozinha aqui para nós. Eu gosto muito dessa frase, que é do professor Juarez Freitas, que ele diz o seguinte, e que muito se encontra essa ideia também na doutrina norte-americana, que a primeira providência para não enveredar em desvios cognitivos consiste em conhecê-los. Então, apesar de ser um tema que eu posso dizer que está cada vez mais em moda, cada vez mais fácil da gente encontrar literatura, conhecimentos, ainda é possível dizer que a gente precisa divulgar esse conhecimento das heurísticas, dos viéses cognitivos, aqui no âmbito do direito, quando se está falando em tomada de decisão judicial. E também não só, como eu contei aqui para vocês, na minha tese, como eu falei sobre vieses do perito, também isso é algo bastante a ser discutido. E a primeira providência, então, eu acho que é conhecer, né? A partir daí a gente pode discutir na sequência como é que se fazem os chamados desenviesamentos, medidas para combater os vieses, neutralizar os vieses, que claro que eliminar não é possível completamente, isso faz parte da nossa estrutura de pensamento, mas é algo que nos ajuda a pensar. Então, seria isso. Quero parar aqui de compartilhar a tela, desculpa, gente, eu passei todo o tempo falando comigo mesma aqui, foi um pouco até aterrorizador aqui. Eu agora sumi de vez. Parabéns, obrigado pela exposição. Para mim está aparecendo aqui. Está tudo certo. Tudo certo. Com a imagem, eu tô te vendo tranquilamente. Bem, então agora, não sei se
se a professora Cecília dispõe de alguns minutinhos, ainda que breves, porque eu sei que a professora Cecília tem aula agora na sequência, para eventualmente alguma pergunta de alguém que queira fazer esclarecer algum ponto e tal, tirar alguma dúvida. Não sei se teríamos alguns minutinhos, teríamos? Sim, da minha parte, sim, professor. Tá bem. Bom, então vamos abrir a palavra aqui, né? Temática muito importante, inclusive no âmbito da magistratura, das decisões, é algo que tem que se ter atenção. Né? Eu acho que o Eduardo queria falar alguma coisa. Eduardo, fica à vontade, Isso, Eduardo. Obrigado, professor. Eu acho que eu consegui levantar a mão aqui, estou pelo celular hoje, que no computador não estavam funcionando os fones, mas acho que deu certo aqui. Bom, primeiro agradecer a professora Maria Cecília por mais essa exposição muito legal. Assim, eu sempre que a professora Maria Cecília vai fazer alguma fala, assim, eu faço questão de sempre estar presente, porque eu realmente acho muito interessante assim que a gente no direito debata esses assuntos que são assuntos modernos, embora a professora tenha comentado que talvez estejam um pouco mais difundidos na área do direito, eu vejo ainda que é um assunto, pelo menos na prática, assim, que não é tão debatido quanto no meio acadêmico, assim. E eu fiquei pensando, a única observação assim que eu gostaria de fazer sobre o viés retrospectivo, que a relação quando a professora Maria Cecília começou a falar dessa tendência de acreditar que após um evento os sinais que ocorreram antes dele teriam um maior grau de previsibilidade, se é mais ou menos o que eu compreendi da fala, se isso poderia ter, e esse é um questionamento, algum tipo de relação na análise de crimes culposos. Me parece que essa seria uma análise importante, assim, porque durante um crime culposo, e nós temos hoje um crime que ainda está por se decidir qual é a sua categoria, né, no caso da Boate Kiss, de uma série, ali nesse caso, é uma série de eventos que causaram aquele fato. E que as teses que são concatenadas... Opa! A bateria do celular está acabando e acabou cortando a minha imagem. Mas, enfim, aquela série de conexões que são as teses trazidas pelo Ministério Público, elas acabam trazendo uma discussão para o âmbito do direito de dolo eventual ou culpa consciente. E me veio esse exemplo na cabeça justamente por esse viés retrospectivo e pela linha de raciocínio que são adotadas nesse tipo de casos. Então, era mais ou menos essa minha colocação, minhas dúvidas, professor. Eduardo, muito obrigada pela pergunta, sempre com considerações tão pertinentes, sempre parabenizando de novo pela excelente banca hoje de manhã. E sim, com certeza, é nesses casos que mais a gente procura falar, quando fala em viés retrospectivo, é na negligência, né? E aí, claro, que envolve os crimes culposos também. Da Boate Kiss, até eu não gostaria, assim, muito de falar, porque não conheço todos os detalhes do caso, então fica um pouco, até, digamos, mais perigoso, né, eu estar falando. Mas eu posso te dizer, assim, que um dos exemplos, o que mais tem se dado, também tem sido no caso dos erros médicos. Quando chega alguém numa emergência, que o médico atende, ele tem basicamente aquele paciente, o que ele relatou, e aí ele tem que tomar uma atitude de maneira emergente, urgente. Só que, quando depois esse caso vai para o judiciário, nós temos uma série de outras informações contextuais que talvez aquele médico ali, naquele momento, não teria para tomar aquela decisão que ele tomou. Então, quando se julga em viés retrospectivo, essa análise passa a ser, por vezes, composta de outros elementos que, naquele momento, será que ele tinha a possibilidade de ter aquela informação disponível? Só que aí a gente começa, como eu disse, a ver sinais cristalinos onde talvez não tivesse. Nós começamos a superestimar determinada previsibilidade
na verdade, quando essa previsibilidade não era tão clara. Então, é nesse sentido que tem se falado muito no viés retrospectivo. Eu já escrevi um artigo sobre o viés retrospectivo, porque eu acredito que seja um grande tema para a gente abordar na área do direito, e que cada vez surge mais, assim, hipóteses, cada vez que eu falo, assim, surge sempre uma nova hipótese, uma nova possibilidade da gente tratar do viés retrospectivo, porque os nossos julgamentos no direito, se a gente for pensar em linha geral, eles são retrospectivos. Sempre vai se julgar algo a partir de uma perspectiva posterior, ex post, de algo ex ante, como se costuma dizer, como o Baruch Fischoff trouxe para nós. Então, é um viés bastante relevante quando se analisa condutas, e condutas, como o Eduardo bem colocou, culposas, como é o caso da negligência. Então, eu te agradeço muito a pergunta, muito pertinente, eu acho que mais ou menos seria isso, tá? Franqueada aí para mais quem quiser. Tudo bem, Marina? Marina quer usar a palavra, Marina? Eu? É. Sim, eu de Marina. Tudo bom? Eu tô de intrusa aqui hoje, na verdade, né? Quem me convidou foi a Marta, nós trabalhamos juntas. Não E não quando é ela intrusa, Bom, a não. Maria Cecília eu já Bem-vinda. conheço há muito tempo, né, Cecília? A gente já se conhece o quê? Há uns 10 anos, eu acho. E eu sou fã dela, assim, eu inclusive, quando ela defendeu agora, eu mandei mensagem para ela, a gente conversou, parabenizando, aproveito para parabenizar de novo. E esse tema é um tema muito interessante que a gente vem estudando também há algum tempo, né, pela frequência com que aparece. No nosso caso, que nós somos psicólogas, quando a gente analisa depoimento especial, principalmente o viés confirmatório, né? Que a gente percebe que quando se tem uma hipótese pré-estabelecida, principalmente quanto ao abuso infantil, os entrevistadores, no ímpeto assim de fazer justiça, né? Não acredito que seja de má fé, acabam entrando nesse atalho mental de já chegar com algo pré-concebido e sem se dar conta induzem e conduzem as entrevistas de acordo com aquela hipótese pré-estabelecida e deixam de considerar outras hipóteses, né? Então, os vieses, eles são, assim, inevitáveis no nosso dia a dia, a gente faz isso todo o tempo, mas quando isso envolve o processo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, é muito legal ouvir, assim, hoje foi muito, muito interessante, teve conceitos aí que eu não conhecia, e agradeço muito poder ter participado e assistido. Marina, eu que agradeço, um prazer enorme estar te revendo de novo. Eu conheci a Marina lá no professor Jorge Trindade, professor Ângelo, foi através do professor Jorge Trindade. E a Marina se tornou uma amiga muito querida, com quem a gente já dividiu muitas coisas, muitos momentos, lançamentos de livro e tudo. E a Marina chama atenção realmente para um aspecto até que agora entrou na minha tese, né, professora Ângela, da questão do viés confirmatório no caso das perícias psicológicas. Isso daí é bastante... Eu trouxe aqui hoje, pela delimitação do tempo, só ali a questão do teste de Rorschach, quando o Myers traz o exemplo da heurística da representatividade, né? Mas, claro, na perícia psicológica, um dos vieses mais incidentes talvez seja mesmo o viés confirmatório. Se parte de uma hipótese inicial, de uma crença inicial, e aí se busca confirmar essa crença até mesmo através da sugestionabilidade. Eu acho que é muito interessante quando se analisa esse viés sobre o ponto de vista da sugestionabilidade, que o perito passa a fazer perguntas para obter a resposta que confirma a sua crença inicial. E essa pergunta, na verdade, está carregada de aspectos subjetivos, perguntas daquelas que nós sabemos, as disjuntivas, as confirmatórias, assim, era verde a gravata? Não era? Então, assim, que é não dar outra opção da pessoa responder de maneira diversa daquilo que está sendo perguntado, exatamente porque ele está ali para confirmar uma hipótese que ele já tinha, e aí ele não consegue se abrir
para ver outras possibilidades que não aquelas que eles já tá tentando. Por exemplo, qualquer outro sinal, assim, qualquer outra possibilidade de que não tenha ocorrido aquilo que ele está previamente pensando ou tentando articular, ele desconsidera. Então, isso é muito perigoso quando se analisa as perícias. Então, por isso que eu considero, que hoje não deu para falar de todo o tempo, né? Mas que um dos principais mecanismos de desenviesamento Cecília, o teu microfone, não sei se cortou aqui para mim o som. Não sei se tá. Oi, Cecília. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Oi, Cecília. Concluiu o comentário já? Eu não sei se ela perdeu o contato. Quem sabe fecha o microfone e retoma para ver se volta o som aí. Oi, pessoal, estão me escutando? Agora sim, agora sim. Aham. Eu não vi até onde cortou, me desculpa, eu não sei até onde é que eu estava falando que não consegui mais ser escutada. Mas eu estava falando dos vieses do perito na perícia psicológica, que um dos principais mecanismos para esse desenviesamento, como, digamos, para combater, para neutralizar os vieses, seria exatamente a transparência. Quanto mais transparente for a metodologia do perito, quanto mais transparência nós tivermos no sentido da possibilidade de acompanhar os atos periciais, maior será a possibilidade de controlar os vieses, inclusive o viés confirmatório, quando ele vem com pesquisa, com perguntas sugestivas, né? Acho que seria isso. Não sei se respondi a Marina, mas eu agradeço muito e bastante pertinente também o comentário. Posso fazer uma última pergunta? Claro, professor. Não sei, a última, ao meu ver, né, por conta do tempo, né? Eu penso que a gente pode, talvez, pensar em uma correlação do viés confirmatório até com a questão das falsas memórias, que é uma Sim. especialidade da Maria Cecília, né, já que fez pós-doutorado exatamente nessa temática, porque, às vezes, no âmbito investigativo, digamos que os investigadores eles podem estar convencidos, né, de algum fato, de algum acontecimento, e levar a pessoa que está depondo ali, alguma testemunha, sei lá, alguma vítima e tudo mais, a acreditar, né, digamos, começam a repetir ali em certo sentido, né, algum fato acontecido, que pode ter acontecido ou não, né, mas talvez a pessoa que está sendo ali indagada não tenha, digamos, conhecimento daquele fato, né? Se isso poderia até implicar numa falsa memória, então estariam correlacionadas essas duas questões aí, né? Do viés confirmativo, né? De quem está indagando e da pessoa ali que está sendo que está prestando um depoimento, por exemplo, né? O que te parece isso? Eu acho plenamente pertinente isso mesmo, professor, porque as falsas memórias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser autossugeridas ou elas podem vir externamente. E externamente, elas podem ser fruto de perguntas sugestivas,
elas podem ser fruto de maneiras como são feitas determinadas demonstrações, interrogatórios, repetições de entrevista, que, claro, que pode, nesse sentido, criar uma falsa memória. Então, aí tem muito a ver a ligação entre viés confirmatório e falsas memórias. Aquele que está fazendo o papel ou de perito, ou de investigador, ou interrogador, ao tentar confirmar a sua crença inicial, a sua hipótese inicial, faz perguntas sugestivas e, através dessa sugestionabilidade, como a gente chama, induzir a formação de falsas memórias. Então, é bastante interessante esse aspecto, essa junção, essa ligação entre viés retrospectivo, viés confirmatório e falsas memórias, né? Porque as memórias, as falsas memórias, elas passam a ser verdadeiras para aqueles que as têm, né? Apesar de elas não terem a correspondência com a realidade, aquele indivíduo que está acometido, passa a ser acometido de uma falsa memória, ele passa a introjetar como se aquilo tivesse efetivamente ocorrido. E essa sugestão pode ter o poder de tornar isso na mente dele, depois fazendo sentido e fazendo com que isso se transforme em algo verdadeiro para ele, uma falsa memória. Então, a gente vê o perigo também do viés confirmatório quando ele não é combatido, quando ele não é neutralizado, né? E, principalmente, acho que nos casos mais graves nesse sentido que eu considero, é quando envolve crianças, adolescentes, nos casos de abuso sexual. Gravíssimo, né? A tendência de passar a acreditar que aquele abuso realmente ocorreu, realmente passa a ter a falsa memória da sua ocorrência. Então, isso bastante grave, se a gente for pensar em termos de nós, operadores, né, do direito, quando falamos em interrogatórios, em maneiras de questionamento, em maneiras de entrevistas. Então, são questões bastante pertinentes também da gente discutir, né? Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez. Quem sabe possamos contar numa outra oportunidade com alguma outra contribuição aí, né? Talvez a temática da tese. Deixa ela relaxar um pouco agora com relação à tese. Depois da tese a gente tem que dar uma, né, tirar a tese do corpo um pouco, né? É que nem tirar o voo do corpo quando a gente faz uma viagem mais